Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro Especial Teatro Musical. Pois muito que bem, hoje vamos conversar sobre o musical que eu estou apostando aqui com vocês, deixando registrado, que no dia 8 de junho vai ganhar o Tony Awards de melhor musical da temporada. Estamos falando de Maybe Happy Ending, um musical muito diferentão, é um musical totalmente original dessa temporada que eu vi. Eu acho que de original só tinha ele e o Just in Time, todos os outros eram revivals, né? Eram remontagens. Quem fez esse musical é um cara chamado Hue Park, ou do original Park Chue. Ele é um coreano que se muda para Nova York para estudar arte visual. Em Nova York, ele vai conhecer um cara chamado Will Aronson, que é um americano, na verdade, que também foi para Nova York estudar escrita para teatro musical na mesma universidade que a Universidade de Nova York, sendo que o Will Aronson já tinha um bacharelado em música por Harvard, e eles ficam super amigos. Aí, um belo dia, o Hue Park tá lá, toma um pé na bunda da namorada dele, tá muito mal, assim, curtindo sua depressão, tá numa cafeteria do Brooklyn. Quando começa a tocar uma música chamada Everyday Robots, do cara do Blur, que eu não vou lembrar o nome, que também fez Gorillaz, enfim. Aí começa a tocar essa música, esse pop rock indie, tal. E aí vem uma ideia na cabeça dele sobre uma história de amor entre dois robôs. Aí, beleza, o tempo passa, ele volta para Seoul, ele volta para a Coreia, e aí ele continua maturando essa ideia na cabeça dele, e é quando ele resolve realmente botar aquilo no papel. Isso era 2014. Quando ele resolve botar no papel, ele manda um e-mail para o melhor amigo dele, que era o Will, e fala assim, vamos trabalhar nisso. Eles começam a trabalhar, eles fazem, então, esse musical, que é um musical de apenas um ato, em torno de 1h30, o musical inteiro, não tem segundo ato. E é um musical que tem 4 personagens só. Na versão coreana, só realmente tem esses 4 personagens. Na versão americana, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a encenação. Você tem ali a utilização de projeções que trazem outros atores, mas no palco você continua tendo só 4 personagens. Aí eles começam a compõem, fazem todo o booking e as composições de música e apresentam para investidores na Coreia. E dá super certo. A primeira vez que esse musical é montado em Seoul é em 2016. E aí depois ele é montado e remontado, e vai ficando assim, montando e remontando até 2024. E cada vez que esse musical reestreia na Coreia, é um surto. Porque assim, no começo, foi uma coisa meio boca a boca. Porque quem deu a grana pra eles era uma galera de um programa de incentivo à cultura lá. E aí virou meio que um sucesso boca a boca. Então, toda vez que é reencenado, os ingressos acabam cada vez mais rápido. E aí é quando, obviamente, a indústria norte-americana, que está sempre de olho nas novidades, vê isso e resolve, então, capturar e trazer para os Estados Unidos. Ele é montado nos Estados Unidos por um mês, em 2020. Quem dirige é um cara chamado Michael Arden, que foi o mesmo cara que dirigiu Despertar da Primavera, lembra Spring Awakening que eu falei no episódio passado, que foi o primeiro musical feito pelo Jonathan Groff, que na verdade é o musical que fez o Jonathan Groff estourar. Então, é esse cara, Michael Arden, que dirigiu Spring Awakening, que vai dirigir essa primeira montagem de um mês lá em Atlanta, de Maybe Happy Ending. E aí essa montagem dá super certo, eles resolvem fazer mais algumas adaptações para o público norte-americano e estreia em 2024. Quando a gente resolveu assistir, agora que a gente foi em abril, eu tenho pessoas que eu sigo no YouTube, né, o Michael Joe Theater, o Born and Confused, que eles, assim, sai musical novo, sai peça nova, eles vão assistir e eles vão dar parecer deles. E eu tive mixed feelings dos dois. Um falou que era muito bonito, que era muito tocante, tal, e o outro falou que ele era muito bonito, porém que tinha ali um pé no melodrama, que era muito melodramático. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito. Hoje em dia eu consumo menos, porque eu tô sem tempo.
mas eu consumo ainda bastante desde 2016, então quase 10 anos na minha vida, consumindo, peças, de dramaturgia, coreana. Então, é livro, é seriado, é dorama, que é diferente, né, seriado e novela coreana são coisas diferentes. Filme. Então existe ali uma linguagem que realmente eu concordo, existe uma linguagem que é tipicamente cultural da Coreia, que eu não vou falar da Ásia inteira, porque eu acho que isso é meio racismo, mas da Coreia em específico, que tem o seu pé ali no melodrama, que tem o seu pé ali na intensidade, que é uma intensidade que é uma contrapartida, que é uma contrapartida não, que é uma, eh, é como se fosse um paradoxo, porque ao mesmo tempo que é tudo muito intenso, é tudo muito sentido, é tudo muito não visceral, entendem? Existe um transbordamento de sentimentos, mas uma falta de tangibilidade física nos relacionamentos que são contados em histórias que vêm de produções coreanas. Diferente, por exemplo, quando você tem, eh, um realismo fantástico latino-americano, né. Eu sempre lembro da famosa cena da irmã da menina dos, Como Água para Chocolate, né, que come o prato lá feito com rosas, e aí começa a meio que pegar fogo de tesão, e aí ela vê o cara, e ela sai correndo em direção a ele nua, e ela pula no cavalo, eles vão transando enquanto ela pega fogo, tipo, existe dentro do realismo fantástico latino-americano, um transbordamento de sentimentos que combina com a intensidade visceral dos contatos físicos. Você não tem isso em produções coreanas. Maybe Happy Ending vai seguir esse estilo, né, artístico tipicamente coreano, quando ele está contando a história, principalmente de dois robôs que são criaturas que não são nem humanas, então eles vão descobrindo capacidades de sentimentalismo ali, mas eles ainda assim são criaturas, artificiais. Então os contatos físicos são artificiais. E mesmo assim, eu vou ser muito sincera, é uma história que entrega uma emoção, entrega assim uma delicadeza, entrega camadas assim, realmente é melancólico e ao mesmo tempo tão bonito. Eu saí de lá extremamente impactada, principalmente porque eu tô fazendo essas críticas, né, ai meu Deus, sou muito crítica. Estou fazendo essas resenhas na ordem que eu assisti, né, então meu primeiro dia foi Gypsy, que foi aquela loucura, que eu chorava copiosamente, e aí depois veio Sunset Boulevard, que foi uma coisa assim, meu Deus, que a evolução do teatro musical, a arte elevada, em conjunto com outra arte que é o cinema. Aí você tem o Just in Time, que aí foi uma emoção também de fã ali, né. Então quando eu fui pra Maybe Happy Ending, eu estava um pouco receosa. Eu falei assim: eu vim de 3 musicais que foram impactantes pra mim emocionalmente e artisticamente também. Eu não sei o que eu espero disso aqui". Então eu fui receosa, mas também fui com o coração aberto, que eu falei assim: "Ó, qualquer coisa que vier aí, veio", tá ligado. E eu fui absurdamente surpreendida por um musical, eh, tecnicamente impecável, com 4 atores fantásticos, fantásticos em cena, com músicas que, na minha opinião, não são musicalmente tão impactantes, como, por exemplo, Sunset Boulevard e Gypsy, elas têm, né, músicas que são clássicos, que você, mesmo que nunca tenha assistido os musicais, se você ouvir uma ou outra faixa muito famosa, você vai ouvir, você vai se deparar com alguma música que você já ouviu em algum lugar. Eu acho que musicalmente Maybe Happy End não tem esse impacto, mas porque aqui a música ela está servindo total e completamente à narrativa. O que faz com que seja o teatro musical puro, em seu conceito mais básico, assim. E uma história muito linda, sabe, com uma sensibilidade. E são histórias falando sobre robôs, né, com uma sensibilidade, assim, sabe. E é engraçado que um dia desse eu fiz o Homem Bicentenário, né, aqui. E eu sou muito fã do Asimov, como eu falei nesse programa, e o Asimov ele tem essa coisa, né,
das 3 leis da robótica como a convivência das inteligências artificiais que ele demonstra, que ele escreve nesses livros, ao conviverem com o ser humano, ao traçar sua existência junto com o ser humano, que é uma criatura totalmente complexa, como essas 3 leis, elas são quase prisões para essas criaturas, né? Porque elas limitam muito, inclusive, o sentir dessas criaturas. A gente tem isso principalmente no âmbito bicentenário. Aqui você não tem essas 3 leis da robótica. Você tem algumas leis dentro da história, como, por exemplo, robôs não podem ter dinheiro, essas coisas. Mas você não tem essas leis que travam. Então, você tem aqui 2 criaturas que, mesmo que sejam artificiais, e mesmo que muitas vezes não compreendam em sua totalidade os relacionamentos e os laços que eles estão criando com eles mesmos e com outros seres humanos ao redor, como eles têm a oportunidade de desenvolver esse tipo de sentimento, esse tipo de relacionamento que eles nem sabiam que eles eram capazes de ter. É lindo, é absurdamente sensível, é uma coisa bizarra, assim. Eu não esperava, eu chorei horrores. E eles fazem um negócio. Eu já vou entrar agora na parte da encenação em si, para eu explicar para vocês que eles fazem um truque que mata qualquer um na hora de assistir. Começa o musical com um rapaz, um senhor sentado lendo um livro e ouvindo um CD de jazz. Um CD não, um LP de jazz. Nesse momento ainda não começa a peça, ele tá ali no palco, escutando 10 minutos antes, 15, 10 minutos antes de começar o musical, ele é içado pelo fosso do musical, pelo fosso do teatro, para o palco principal. E a galera ainda tá entrando. Então você olha e fala assim, opa, começamos aqui, né, a suspensão da descrença. Começa aqui, neste momento, a abraçar meu público e falar, pode vir, pode sentar e vem me acompanhando que eu já vou começar a contar essa história. E aí, depois de um tempo, ele sai e começa realmente o musical. O musical, eles fizeram uma coisa que na hora que eu vi, junto com a luz e tal, bugou muito meu cérebro. Eles têm, e é um truque muito simples, que depois que eu fui entender, que eu falei assim, nossa, é muito simples, mas é muito, muito efetivo. Eles têm 4 painéis de pano preto. Um painel que sai para a esquerda, um painel que sai para a direita, um painel que desce e um painel que sobe. Como ele tem esses 4 painéis e eles são da mesma cor e com o jogo de luzes você não consegue perceber onde um começa e onde um termina, eles conseguem abrir no meio do painel, no meio do palco, algumas janelas que dão para você conseguir ver a parte de dentro que eles ainda não, do cenário que eles ainda não revelaram. Então, assim, a primeira vez que apareceu, para mim era só eu não tinha percebido que eram 4, eu achava que era só um pano preto. Quando abre e forma no meio do cenário uma pequena janela com uma flor, eu buguei a minha cabeça. Eu falei assim, peraí, isso daí tá flutuando? Isso daí... Mentira, a primeira coisa que eu pensei foi, isso daí é uma projeção? Eles estão projetando essa imagem dessa flor? Dessa janela com essa flor nesse pano preto, só que aí eu falei, não, porque as coisas são muito vivas. Não, peraí, não, isso aí é o cenário, mas como é que eles conseguiram fazer isso flutuar? E essa impressão que dá, de uma flutuação. E aí tem uma coisa, que isso daí é coisa da minha cabeça, tá? Não tem estudo, só que li no livro, tudo vem na minha cabeça. Eles têm uma coisa com esses 4 painéis, que eles usam esses painéis toda hora, em formatos diferentes e configurações diferentes para cortar o cenário. Então, o cenário, em pouquíssimas cenas, você vai ter o cenário todo aberto para você ver. A grande maioria você vê um lado, você vê o outro, você vê só a parte de baixo, você vê só a parte de cima. Você em alguns momentos só vê um quadrado, como essa janela que começa. Eles usam isso formando figuras quase cartunescas, formando, na verdade, layouts quase cartunescos, quase um quadrinho. E dessa forma, eles fazem com que você foque em apenas um ponto daquele cenário, que está acontecendo uma ação específica. Eles conseguem levar você a se concentrar naquilo, o que é muito louco, porque a gente acabou de ver uma resenha sobre Sunset Boulevard que usa traços de outra arte, que seria o cinema,
para complementar ações e intenções que estão acontecendo ali no palco ao vivo. Com isso, Maybe Happy End vai fazer a mesma coisa. Vai fazer, na minha cabeça, mais uma vez, essa interpretação que eu tive. Vai trazer detalhes, vai trazer planos e vai trazer linguagens que são oriundas da arte do quadrinho para dentro do teatro. Para focar, para narrar, para passar conflito. E, cara, eu achei isso brilhante. E aí, o mais legal em tudo isso é que, como eles fazem, mais uma vez, pouquíssimas cenas abertas, as cenas que aparecem abertas, elas têm um impacto muito grande. Porque você vai, aos poucos, se acostumando com a sua visão limitada, geograficamente, né? Você vai se acostumando com a sua visão limitada. Então, quando você tem a abertura total dos panos pretos, e aí você tem a visualização completa de um quadro, é um impacto muito grande, que é a mesma coisa que acontece quando você está lendo um quadrinho e aí você vê aqueles quadradinhos com o desenho, quadradinho com desenho, com desenho, e de repente você vira e você tem um desenho de página dupla, que aí tem um puta impacto. Então eles usam esse artifício dentro do teatro. É por isso que quando o Sérgio e a Erika me perguntaram, que a gente tem um grupo, e toda vez que um vai assistir um musical, a gente meio que faz uma mini resenha em áudio, me manda no grupo. E eles me perguntaram assim, qual foram os seus favoritos? Eu falei assim, Sunset Boulevard e Maybe Happy End, porque para mim, claramente, isso é a evolução do teatro musical. É quando o teatro musical para e fala assim, vou sim olhar para outras artes e vou trazer essas outras artes para dentro do teatro, para dentro do palco. E atenção, essas artes eu vou trazer, não, história em quadrinho, vou fazer um cenário baseado no estilo cartunesco do Eisner. Não, vou trazer as ferramentas narrativas dessas artes. O que eu acho, assim, fantástico, fantástico. Mas já estamos aqui falando há quase 20 minutos, então eu vou parar e vou chamar o nosso patrocinador para que quando eu volte eu conte para vocês sobre a história de amor de Maybe Happy End e seus 2 robôs. Volto já. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, então vamos lá. Começa a história com essa apresentação desse personagem, que é o Oliver, que é um robô. É um robô, eles chamam de Helper Bot, que é um robô feito para ajudar as pessoas no seu dia a dia, na sua casa, né? Na limpeza da casa, nos afazeres domésticos e tal. Ele mora nesse apartamento, que não é um apartamento, é um quarto, né? É revelado pra gente, então, que esse quarto fica num prédio cheio de pequenos quartos, onde os robôs são colocados, robôs que não são mais utilizados, são colocados ali. Por quê? Porque eles não morrem simplesmente. E jogar no ferro velho também não é feito. Acredito que porque a história se passe na Coreia de 2060. Então, acho que deve ter, sei lá, isso aqui sou eu inventando, tá? Sei lá, deve ter alguma regra para descarte de robôs, assim. Então, eles criaram esses prédios cheios de pequenos quartos onde eles colocam seus robôs que são descartados. Então, ele tá nesse pequeno quarto, onde ele tem um pequeno móvel, um toca-LP ali e LPs de jazz que chegam mensalmente através de uma assinatura de música de jazz, de clube de jazz para ele. E ele tem o Wonbo, que é uma plantinha que ele cuida. Vocês dão nome para a plantinha de vocês? Aqui em casa a gente tem várias plantas e todas têm nome. Quiçá, todas têm personalidades diferentes também, enfim. E aí, até que um belo dia ele tá lá curtindo. É dito nessa apresentação de personagem que ele é o modelo 3, então ele é um modelo mais antigo, tanto que a forma com que ele se mexe, aí é um trabalho de corpo maravilhoso do Darren Criss. Eu já tinha visto ele em Pequena Loja dos Horrores em 2024, e eu lembro que foi uma das coisas que eu falei, que era o trabalho de corpo dele em Fazendo Seymour, de Pequena Loja dos Horrores, que era fantástico, assim.
Ele retorna com esse trabalho de corpo aqui. Ele é muito bom ator, esse cara. Muito bom ator. E me perdi do que eu tava falando. Ah, sim. Hoje eu tô me perdendo horrores, gente. É que vocês vão ouvir esse musical já, esse episódio editado, mas eu já parei 500 vezes porque eu me perdi. Enfim, é dito que ele tá lá nesse local há 12 anos e ele está ainda claramente esperando o retorno de seu dono, né? Um belo dia bate na porta dele, ele acha que é o dono, quando ele abre é uma outra robô que mora no apartamento da frente, no quarto da frente. Eles nunca se cruzaram e ela mora lá já há um bom tempo também. E só que ela é do modelo 6, então ela tem uma fala mais fluida, ela tem movimentos mais fluidos. Ela é dita depois, mais pra frente, que ela tem a capacidade de emular sentimentos que ele não tem, porém ela tem um erro no seu design, que é, na sua versão, que é um problema quanto à bateria. E ela bate na porta dele exatamente pedindo o carregador dele de emprestado, porque o carregador dela não tá funcionando e ela tem, tipo assim, sei lá, alguns minutos de vida ali, porque senão a bateria dela vai acabar. Eles começam, então, um relacionamento de amizade. Ela fala, ela tem, diferente dele, ela tem a plena consciência de que ela foi abandonada. E aqui tem uma coisa que você já começa a entender as camadas desse musical em sua sutileza. Ela fala que a dona dela deixou ela com várias roupas de marca, de grife, e que essa forma da dona dela lidar com a culpa que estava sentindo em abandoná-la ali. Ele não compreende isso porque ele não se vê como abandonado, mas ela percebe que meio que aconteceu a mesma coisa com ele, só que a forma com que o dono dele tem de lidar com o fato que abandonou ele é ter feito essa assinatura vitalícia de álbuns de jazz que ficam chegando para ele pelo correio mensalmente. Eles desenvolvem essa amizade meio torta, porque ele é um robô muito, muito metódico e sistemático, enquanto ela é uma robô mais descolada. Ele lembra um pouco a construção de personagem do Sheldon, né, do Big Bang Theory, até que ela descobre que tem uma figura nas redondezas de casaco amarelo, de caça-capa de uva amarela, que fica mexendo no lixo durante a madrugada, e ela descobre que é ele que está mexendo no lixo para conseguir dinheiro para fazer uma viagem. E que viagem seria essa? Essa viagem seria pegar suas coisas e ir atrás de seu dono, que mora na ilha de Jeju, numa casa lá. A ilha de Jeju, se você já viu ou tem contato com obras coreanas como A Vida Te Dá Tangerinas, Quando a Vida Te Dá Tangerinas, Haori Bed and Breakfast, enfim, é uma ilha muito famosa na Coreia, é uma ilha que é meio que considerada um destino muito famoso para casais que acabaram de casar e querem ter sua lua de mel e tal, é muito famosa. E aí ele fala que esse dono dele mora lá e que ele precisa voltar para o dono dele. Ela fala que para ele que não é uma boa ideia, porque ela acha que o dono dele não vai lidar muito bem com ele voltando, porque ele foi abandonado e ele não entende isso. E aí a gente vai visitar algumas memórias dele quanto ao dono. E realmente parecia que o dono era uma pessoa muito legal. Inclusive, o dono dele faz muitos elogios para ele. Aqui em casa, eu lembrei muito disso aqui em casa, porque aqui em casa a gente tem a nossa ajudante inteligente da Amazon, que eu não vou falar o nome, senão ela vai ativar aqui do meu lado. E é muito engraçado, porque eu seriamente falo assim, ô fulana, tal coisa, eu sou muito grossa. Já o André, ele é muito, muito educado, ele fala, fulana, por favor, pode me dar tal informação? Aí quando ela dá, ele fala assim, obrigada. E aí uma vez eu falei assim, caraca, quando a Skynet resolver dominar o mundo, claramente eu vou morrer e o André vai ser poupado, né? Porque ele sempre tratou ela muito bem. E tem esse lance do Oliver com o dono dele. Eu esqueci de falar o nome da robô, né? O nome da robô é Claire. Tem essa coisa do Oliver com o dono dele, que realmente o dono dele, inclusive, tratava ele muito bem, fazia elogios, falava assim, poxa, Oliver, o que seria da minha vida sem você e tal. Não casa realmente com o fato de que ele foi abandonado lá. Quando a Claire tem essa noção, esse contato com esse tipo de memória, ela então resolve ajudá-lo a ir para a ilha de Jeju. E inclusive ela fala, eu queria muito ver os vagalumes que tem lá. Então eles embarcam nessa aventura.
sobre a ilha de Jeju, indo para a ilha de Jeju, e ele, obviamente, tem umas coisas que acontecem no caminho, eles precisam parar, porque ela tá mais uma vez perdendo bateria, a bateria dela tá acabando muito rápido, e eles têm que parar num motel, e tal, tal, tal. E é bacana que o cara que faz, aquele cara lá do começo que tava lendo o livro, é o ator que faz o dono do Oliver. E ele faz também todos os outros personagens masculinos, menos o cantor de jazz, porque tem um cantor de jazz que fica cantando algumas músicas enquanto eles estão, né, em ação ali no palco. Esse cantor de jazz, se não me engano, ele tinha na versão coreana? Eu não lembro agora da pesquisa. Mas enfim, eu consegui autógrafo da Helen Chen, que faz a Claire. Eu consegui autógrafo do Marcus Choi, que faz o dono do Oliver e faz também todos os outros personagens. Aliás, foi engraçado que o Marcus Choi, eu falei assim, você tava lendo, né? Você tava realmente lendo naquela hora que você sobe, você fica 15 minutos ali com o livro? E ele falou assim, cara, eu tava lendo sim. Aliás, eu tenho sempre um livro pra ler e nesse exato momento estou lendo Quarta Asa, do Fourth Wing. E ele falou assim, é muito difícil, porque às vezes eu tô no meio de sabe, uma página super legal da história, eu tenho que parar porque vai começar a peça. Muito legal. E eu peguei também o autógrafo do Dez Duran, que fez o cantor de jazz, mas eu não consegui autógrafo do Darren Criss. Eu já tenho autógrafo do Darren Criss do Pequena Loja do ano passado, mas dessa vez eu não consegui autógrafo dele, porque era matinê. E já tinha me dito no Reddit que ele não dava autógrafo em matinê. Mas enfim, voltando à história. Até que eles chegam na ilha de Jeju e vão andando até a casa onde mora o dono do Oliver. Quando o Oliver está para tocar a campainha da casa, a Claire tem um surto e fala assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Porque quando a gente descobre que o motivo pela qual ela foi abandonada pela dona dela. E ela fala assim porque ela não quer que o Oliver, que tem essa ilusão de que o dono dele gostava muito dele e não tem essa real compreensão de que ele foi abandonado, tem um choque de realidade, ou seja, maltratado pelo dono dele, ao aparecer de novo ali, né? E ela conta para ele por que ela foi abandonada por sua dona. E é muito louco, porque aí a gente entra com a utilização de projeções, principalmente projeções numa tela muito fina, que fica na frente dos atores. Então, existe projeções que interagem com os atores e dando um ar meio de holograma ali, quanto projeções que tomam o palco inteiro. E é uma coisa muito bonita de ser vista. E aí você descobre que ela tinha essa dona, que era uma pessoa super bacana, nível dono do Oliver, até que essa mulher começa a namorar um cara, ela chega a casar com esse cara, e um belo dia esse cara resolve dar em cima da Claire, da robô. E como ela fala que ela não entende ele dando em cima dela, ele vai pra cima, sei lá, pra fazer o quê, não, né, não fica claro e também não quero ficar pensando nisso. E quando a dona dela chega. E aí, quando ela olha e vê aquela cena, ela resolve, então, deixar a Claire ir embora, porque, né, claramente aquele cara tá representando um perigo pra Claire, e a Claire é um robô, o elo mais fraco da corrente, é por isso que a dona dela, se sentindo culpada, deixa tantas roupas de marca pra ela lá no quartinho, pra ela usar quando ela quiser, apaga a memória da Claire dessa cena, só que ela entrega pra Claire o código fonte dela. O código fonte não, o código que dá direito a ela, né, se destravar e poder fazer o que quiser na vida. Ela se destrava e ela recupera a memória dessa cena, entendendo então o motivo pelo qual ela foi abandonada. Ela conta isso pro Oliver, o Oliver fala assim, tá, mas o meu dono não é desse jeito, e vai e entra na casa. Na verdade, antes de entrar, ele tá quase entrando na casa, chega o Jun Seo, que é o filho do dono do Oliver. E aí a gente descobre que o dono do Oliver faleceu e que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Sim, o dono do Oliver era um cara muito legal, amava o Oliver, só que ele descobre que estava ficando doente e ia morrer. E ele tenta, então, fazer as pazes com o filho dele, que é o filho único dele. Só que o filho dele morava com a mãe e tinha muita mágoa dele, principalmente porque, enfim, né, crianças com pais separados e tal, não lidou muito bem com o divórcio dos pais, mas ele também tinha muita mágoa porque ele via no relacionamento do Oliver com o pai, o Oliver como seu substituto. Então ele achava que o pai amava mais o Oliver. Então ele fala assim pra ele, quando o pai procura ele pra refazer
o seu relacionamento com o filho. Olha, quer saber? Se você quiser, a gente pode voltar a ter uma convivência, mas você tem que se livrar desse robô. E aí o pai faz esse sacrifício final para ter seu filho do lado antes de morrer. Quer se livrar também de uma criatura que ele gostava muito, que era o Oliver. Robô, arrebentando pelo lado mais fraco. O Oliver fica super chateado com essa situação, mas mesmo assim o Jang Se-oh vai e entrega para ele um álbum que o dono o pai dele, né, o dono do Oliver, deixou pro Oliver como herança. E aí a Claire fala pra ele assim, cara, na verdade, eu tava errada, ele era realmente um cara muito bacana, ele gostava muito de você, ele teve que fazer uma escolha que ninguém deveria ter que fazer, mas enfim, e a prova que ele se importava com você é que antes de morrer, ele ainda teve você na lembrança dele. Ai, tô ficando emocionada. Ok, peraí, gente. Vamos lá. Não pode me machucar, essa é uma história. E aí, nisso, ela fala assim, ele teve você como uma das memórias no momento final dele e te deixou esse álbum de jazz. E aí ela vai e leva o Oliver pra finalmente ver os vagalumes, né? E aí tem uma cena, que é uma das cenas que se abre todo se abre todo o palco e aí desce aquela tela onde tem projeção na frente do palco, então é uma tela semi-transparente, e você tem uma orquestra linda tocando uma música maravilhosa, enquanto na projeção são milhares de vagalumes, assim, e é uma coisa linda e todo mundo chora. Mas todo mundo, literalmente, gente, o teatro inteiro tava fungando depois dessa cena. Porque, assim, é de um impacto tão emocional, é uma crescente de emoções dentro da narrativa da história, é uma revelação visual belíssima e é uma apoteose musical. É uma coisa maravilhosa. Eles voltam para Seul depois dessa cena fantástica, eles pegam um vagalume e colocam numa jarrinha, e é muito bonitinho que eles percebem que eles não conseguem, eles formaram laços que eles não conseguem ficar longe de um do outro. Mas como eles são robôs, eles têm um pouquinho de receio de chamar isso de amor. E eles falam assim, quer saber, vamos namorar. É tão bonitinho. E eles começam então, esse relacionamento, eles estão vivendo juntos, assim, estão dividindo tudo. Só que, vamos lembrar, ela tem um problema na bateria dela. Então, ela vai tecnicamente morrer, porque a bateria dela não tem mais conserto. E ela fala assim, eu tenho só alguns meses de vida, entre aspas, né? Ele fala assim, ainda tem uns 2 anos. Ela fala assim, e aí, o que vai acontecer? Porque você vai sofrer quando eu morrer. Aí eles falam assim, então vamos terminar. Porque para eles as coisas são assim, considerando que eles são robôs. Mas o laço já estava feito. Então eles decidem apagar suas memórias para não se lembrar um do outro e assim não sofrer quando ela partir e ele ficar ainda mais algum tempo vivendo em solidão, né? Sozinho, só com a plantinha. Termina então, cada um vai para o seu canto, apaga suas memórias. Termina então com ela novamente batendo, assim como no começo do musical, na porta dele para pedir o carregador dele emprestado. E ela, quando tá colocando, ele vira para a planta e fala assim, tudo bem, Wambo, não vamos contar para ela. Ou seja, ele não apagou a memória dele. Lindo, é lindo, é lindo, é lindo, porque você tem 1 milhão de interpretações disso, que tipo, é que eu tô assistindo The Pitt, tá? Então tô lidando muito com o luto atualmente. Mas ela vai morrer, ele vai sofrer, mas se sofreu é porque tem amor. Não foi qual foi a parte, acho que é um filme da Marvel que fala isso, né? O luto é o amor que persiste. É isso, sabe? Então tem coisas tão lindas, tão sutis, e tão assim, com um peso tão maravilhoso no musical. Muito singelo, com atores muito fantásticos, uma utilização do cenário deslumbrante e músicas que servem muito bem à narrativa. Principalmente se você gosta de jazz, você vai gostar muito de Maybe Happy Ending. E é isso, assim, fantástico. Foi uma experiência maravilhosa, na minha opinião. Mais uma vez, eu consegui falar com 3 dos 4 atores no final e eles foram queridíssimos comigo. Peguei autógrafo no meu playbill. E olha, pra mim, muito claramente, vai ganhar sim melhor musical esse ano no Tony. Não tem como, cara. Realmente, de tudo que tá rolando, mesmo aquilo que eu não vi,
presencialmente, porque, né, a gente sabe que existem formas de assistir teatro musical sem pagar, né, pela internet. Mesmo assim, de tudo que eu vi presencialmente, tudo que eu não vi presencialmente, eu acho que é o que tem a melhor evolução, a melhor dramaturgia e realmente atores muito, muito bons, entregando uma experiência muito tocante, absurdamente tocante e singela no teatro, assim, sabe? Eu saí muito fã de Happy Ending, muito, muito fã, muito fã. E acho que vai ganhar, sim, melhor musical. Vamos ver. 8 de junho, próximo ali no livro pós 8 de junho, eu falo pra você se eu estava certo ou não. E é isso, senhoras e senhores. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. É um episódio que é muito fora do nicho. Então, se você compartilhar e ajudar pra gente a divulgar que eu tô fazendo esse especial, traz mais pessoas pra cá. Eu vou te agradecer muito, me ajuda muito. Continuamos com nossas resenhas de livro às segundas-feiras, às 17 horas. E temos só mais uma resenha de musical, que é quinta-feira que vem, que é Pequena Loja dos Horrores, que é um amor antigo meu. E aí, enfim, espero que vocês curtam também a próxima quinta-feira, às 17 horas. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Beijo, galera do Castbox, beijo, galera do YouTube. Estamos no YouTube também, se você, tanto no YouTube Music como no YouTube mesmo, você consegue digitar lá, Li no Livro Podcast e escutar gratuitamente. O que mais? Botãozinho aí de compartilhar, você consegue mandar esse episódio para os seus amigos via redes sociais, via Telegram, via WhatsApp. E aí espalhar a palavra, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.